Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar, na Band TV, canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E olha, com muitas informações, agora esquentou. Como diria Michael Jordan na NBA, tirem as crianças da sala. O Campeonato Gaúcho vai entrar na sua fase decisiva. Primeiro na fase do mata, onde não tem jogo de volta. E depois o mata ou morre, fase semifinal e a decisão do título. Participe do nosso debate no Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço eletrônico, @DonosDaBolaRS. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghete. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu quero falar sobre Miller Bolanhos. O atacante equatoriano, na próxima quarta-feira agora, vai fazer uma nova avaliação. Se a cicatriz, se o machucado dele, as duas fissuras que ele tem, já estiver calcificada ou consolidada, como falam os médicos, na quinta-feira agora, o Miller já começa a fazer atividades físicas mais fortes. O departamento médico já tem toda uma avaliação física dele, ele perdeu realmente muita massa muscular, mas a tendência é que, estando quinta-feira apto para começar uma espécie de pré-temporada, aí o Miller Bolanhos estará à disposição para o jogo contra o Toluca. Agora, diante da LDU, impossível. Quem volta agora é Everton, que já está fazendo trabalhos físicos, começando os mais fortes e vai estar na outra semana. O Grêmio joga quarta contra o Brasil de Pelotas, quartas de final do Gauchão e quinta-feira embarca para o Equador. Meneghete. Obrigado, João. Só se fazer um debate rápido, a gente já vai botar aí o empate do Grêmio com o Juventude, mas tem um detalhe aí, talvez o Grêmio não precise tanto do Bolanhos contra a LDU, dependendo contra o Toluca, perdão. LDU, o João falou que ele está fora, o jogo lá na altitude de Quito, que ele está acostumado, mas é um jogo que tem uma viagem, é desgastante, é mais em cima, talvez não precise tanto, né? Dependendo da combinação de resultados, o Grêmio pode chegar... Eu acho que dá para te responder melhor isso no Dono da Bola de quarta-feira. Tu acha que é rodada, o jogo de terça-feira... Vai depender muito do resultado. E tem dois jogos antes do Grêmio enfrentar o Toluca, né? Sim. Tem também depois São Lourenço e Toluca, um dia antes de Grêmio e LDU. E lá em Toluca, lá no México. Também. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Então, vai depender. Eu acho que depende. Depois o São Lourenço decide em casa, não sei se já vai estar eliminado, até acho que sim, contra a LDU e o Grêmio recebe o Toluca. Aí sim, a última rodada a Conmebol acertou e botou no mesmo dia e horário. Que é uma barbaridade nisso aí, né? Os grupos tinham que ser todos no mesmo dia e horário. Também acho. Agora, eu acho que não vale a pena forçar a volta desses jogadores se o Grêmio tiver com a classificação, vamos dizer, encaminhada. Eu acho que isso é bom para o Grêmio, porque, de uma certa forma, Meneghete, ele vai ser auxiliado pelos resultados paralelos até para poder tomar uma decisão. Ou não, né? Pode ser prejudicado, e aí a necessidade faz a decisão. É que eu acho que é temerário. Eu não sou médico, obviamente, mas eu acho temerário ter que botar um jogador que ficou tanto tempo parado, uma lesão tão grave, tão séria, numa condição que não é adequada. Sou pena de daqui a pouco comprometer a sua recuperação. Este é o meu receio. Com certeza. Eu quero que o Grêmio tenha o Miller Bolanhos para o resto da Libertadores da América. E tem uma outra coisa que as pessoas parecem que nós às vezes nos esquecemos, Meneghete. Não é só a recuperação clínica do jogador. E isso tem tempo que tem também, o medo, né? Não, tem a volta do jogador e o receio de bater. Então, isso é muito subjetivo até. Tem jogadores que, sei lá, acho até. Mas o fato dele ter jogado, é um cara que não vai ter receio. O fato dele ter jogado um tempo inteiro, né, com essa lesão, eu acho que indica que ele possa não ter esse tipo de receio. É uma boa leitura. Olha só, o Grêmio sofreu para empatar em casa com o Juventude na última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Já o Internacional não teve a menor dificuldade contra o Glória lá em Vacaria. A última rodada. Mesmo com a dupla Grenal já classificada, ainda era preciso definir os confrontos das quartas de final. E para isso, Grêmio e Inter ainda tinham que jogar. O time colorado enfrentou o Glória de Vacaria fora de casa, o que não atrapalhou em nada. Vitinho foi certeiro ao pegar o rebote e botou o Inter na frente com apenas 5 minutos de jogo. A equipe foi pouco ameaçada pelo adversário. Eram os colorados que assustavam. Na segunda etapa, Andrigo ampliou a vantagem. Depois, Marquinhos sofreu pênalti. E ele mesmo poderia ter convertido, mas a bola insistiu em não entrar. Menos mal para o atacante, que foi ele o autor do terceiro gol da partida.
Jogamos hoje um futebol, uma partida boa, uma partida convincente, né? Um futebol moderno. Né? São jogadores que já provaram, né, nas provas de fogo e se passaram muito bem. E hoje era um jogo muito difícil aqui. Sempre foi difícil jogar aqui com o Glória, né? O Glória precisando também do resultado. Né? O estádio totalmente lotado, difícil, né? Um jogo complicado, mas a equipe se comportou muito bem, teve maturidade. Em Vacaria, o jogo foi tranquilo para o Inter. Já aqui na Arena, o Grêmio pensou que teria a vida fácil, mas só pensou. Não, o Grêmio não subestimou o Juventude, mas o comportamento não poderia ser diferente. Afinal, o placar foi aberto aos 4 minutos de partida com Douglas. O Juventude não havia mostrado nenhum poder de reação até este lindo chapéu do Hugo no Bobô. Na sequência, Bruno Grassi bateu roupa e a bola sobrou para Bruno Ribeiro empatar. O tricolor seguiu com o controle do jogo e poderia, outra vez, pensar que conseguiria a vitória de maneira tranquila. Mesmo assim, o Grêmio se complicou. No comecinho do segundo tempo, o Juventude ganhou um pênalti. Hugo virou. Coube ao time gremista ir ao ataque. Luan teve 2 boas oportunidades. O goleiro Douglas foi decisivo. Bobô conseguiu balançar as redes. Não valeu. Impedimento. O lateral Alan foi expulso depois do segundo cartão amarelo. O Grêmio agradeceu, mesmo que as finalizações não dessem certo. O tricolor não desistiu, esperou até o final. E aí, Luan empatou aos 49 minutos, no último lance da partida. Foi um jogo em que o Juventude veio com uma proposta bem definida, de se defender bem e contra-atacar. O resultado de empate foi o mais justo, né, porque a gente esteve atrás, mas a vitória, né, pela construção que a gente teve, pelas inúmeras oportunidades, ela poderia ter vindo também. Os 8 classificados estão definidos e estes são os confrontos. De um lado da chave está o Grêmio, que enfrenta o Brasil de Pelotas na Arena. Quem passar pega o vencedor do confronto entre Juventude e Ipiranga no Alfredo Jaconi. O Brasil de Pelotas tem bastante tradição, tem um time experiente, um time forte, né, que se defende bem, usa bem a bola parada. É parada dura, jogo difícil. A gente espera que nosso torcedor compareça no número importante, porque vai nos ajudar muito. No outro lado está o São José, que recebe o Novo Hamburgo no Paço da Areia. O adversário será Inter ou São Paulo de Rio Grande. A partida será no Beira-Rio. São Paulo é uma equipe de qualidade, uma equipe forte, né? Agora, claro que você conseguir trazer o jogo para dentro de casa, perante o nosso torcedor, né? Como o nosso torcedor sempre joga junto com a equipe, né? Então a gente vai trabalhar bem essa semana aí para preparar esse jogo de domingo. O Rogel falou na resposta dele algo que é verdadeiro. Jogar lá em Vacaria contra o Goiás sempre foi difícil. O Inter que tornou o jogo fácil. Ele não pode tirar os méritos da vitória colorada, ainda que o placar mostre que foi 3, podia ter sido 4 ou até mais, mas o Internacional tem méritos nessa vitória. O que vocês acham que aconteceu ontem na Arena? O Grêmio deu uma relaxada, o Juventude é que estava solto e, portanto, conseguiu fazer um resultado que tinha a vitória quase até o finalzinho da partida. O que aconteceu? Eu fiquei surpreso com esse resultado. É um mix de tudo isso, Beneguete. Em primeiro lugar, o Grêmio já era o campeão da fase de grupos, correto? Tá bem. Então, e não estava muito na mão dele qual adversário ele iria enfrentar. Eram os resultados paralelos que iriam definir-se, como foi definido o Brasil de Pelotas. Então, era uma coisa que saía um pouco da mão dele. Outra, eu acho que o time do Grêmio, ele por vezes alterna o seu... Isso aí eu sei que é subjetivo, mas para mim é uma realidade do futebol. Ele altera o seu ambiente anímico dentro de campo. Não é soberba, não é salto alto, né? Mas é também um pouco do ajuste do nível de confiança. O Ribeiro é psicólogo agora, né? E está estudando o perfil psicológico dos jogadores. Não, especialmente em relação aos jovens. Você sai de um jogo bom, né? Um jogo onde você tem facilidades, você vê elogiado pelo treinador, elogiado pela imprensa. Vai para dentro de casa, pega um adversário que fez uma bela campanha nesse campeonato, é mais estruturado. Então, é normal isso acontecer, sabe? Ai, meu Deus. Isso aqui não é normal, né? Ah, que beleza. Mas esse rapaz joga bola. Hugo, né? Pode falar o que quiser dele, mas que lance, bom jogador. Genial, que lance. Hugo, pelo amor de Deus, Hugo.
Que lance genial! Não, eu fazia muito isso na Aham, praia. tá bem. Então, O dono da bola também é ficção. Olha só, Tu era o Bobô lá? ele está sendo marcado ali pelo Bobô, né? Que não tem nada a ver com o setor, não tinha nada que tá ali, Bobô. Não tinha nada que tá próximo do Hugo naquele lance ali, Bobô. Essa imagem vai ficar rodando aí, porque deu a consequência que foi o gol, né? Se não sair o gol, tá, é só um balãozinho. Esse é o exemplo que, para ajudar, o cara acabou se complicando. Foi lá ajudar. Daniel, o que houve com o Grêmio ontem? Eu não gostei do Grêmio. Aliás, os 2 jogos últimos do Grêmio, o Grêmio até jogou bem. Aí eu concordo com o Ribeiro num argumento que ele usou ontem. O Grêmio acabou tirando o pé, usando os jogos mais para treinamento. Agora ontem, não sei se o Juventude também esfriou o jogo por ter poupado alguns titulares, mas eu não gostei da movimentação do Grêmio. Acho que o Grêmio foi envolvido em alguns momentos pelo Juventude. E eu estou bem preocupado com o futebol do Grêmio, tá, Meneghetti? Eu, ao contrário da empolgação... Eu Campeonato Gaúcho, mas o futebol de ontem não pode ser o futebol da Libertadores. O que me parece é o seguinte, o Grêmio poupou, o Grêmio se dosou. Aí, nesse jogo, ontem eu acho que não. Eu acho que o Grêmio teve dificuldades, teve os desfalques, uma defesa nova. Aliás, o Grêmio fala em contratar um zagueiro. Eu estava falando aqui fora do ar, gostaria de ver o Thierry atuar ao lado do Jeromel. Eu acho que o Grêmio tem um zagueiro no grupo e que, pelo menos, não veria como necessidade contratar antes de testar esse jogador. Eu discordo do Daniel, quando o Daniel disse que o Juventude envolveu o Grêmio em alguns momentos. Tá, é verdade que o Grêmio não jogou bem, a movimentação do meio-campo deixou a desejar, realmente não foi legal. O Juliano, não sei se porque está voltando da lesão no pé, não está voltando bem, não jogou bem. Mas o Grêmio, apesar de ter sofrido a virada no comecinho do segundo tempo, o Grêmio era o time que tinha mais chances, o Grêmio é quem atacava mais, o Grêmio dava para dizer que tinha o controle do jogo e o Juventude virou com menos finalizações. Mas aí é um procedimento, é um processo natural, né? O Juventude chegava na intermediária e não conseguia entrar na área do Mas Grêmio. É um processo natural, porque não conseguia o segundo tempo começou praticamente com o gol do Juventude. O Juventude virou o jogo, começou a se conter pouco mais. Mas o próprio primeiro tempo, apesar do empate, as melhores chances foram do Grêmio. O Grêmio teve mais chances. O Felipe, o jogador que acabou fazendo o gol agora, Bruno Ribeiro. O Hugo, foram jogadores que tiveram uma participação maior no jogo. O Juventude chegou em algumas vezes, claro, também chegou por chutes de fora da área e tal, mas chegou. E eu não gostei da atuação do Grêmio. Eu acho que quando o Juventude teve as chances, o Juventude no segundo tempo teve várias chances de contra-ataque. Teve umas 2 ou 3 chances de contra-ataque que seriam contra-ataques claríssimos, assim, aquelas chances de gol que certamente seriam uma grande chance de virarem gol. Só que o Juventude não conseguia concluir. Por isso que eu acho que faltou qualidade nesse aspecto. Exatamente. Eu vi muitos, claro, eu estava comentando o jogo do Internacional no mesmo tempo, né, depois tive que ver o compacto e o VT do jogo. Esse é um desses lances, Ribeiro, que eu estava falando. O citado foi muito o Juliano a respeito do seu retorno, do seu desempenho. E eu acho que tem que se dar um pouquinho de tempo para o Juliano. E ainda bem que o Grêmio está dando esse tempinho até a LDU. O Juliano é importante porque o Juliano não está bem. Sim, está devendo, né, Ribeiro? Ele já foi mal, por exemplo, Ribeiro, no jogo lá na Argentina contra o São Lourenço, que ele sumiu do jogo. Mas se omitiu do jogo, acabou substituído, inclusive. Claro. Né? Então, assim, já ouvi campanhas, o Lincoln agora não tem que entrar lá no Douglas, o Lincoln tem que entrar lá no Juliano. Calma. Então, eu acho que é isso, um pouco de calma. Eu acho que o Juliano não pode ser do time do Grêmio, mas eu acho que tem que haver um diagnóstico de que porque ele caiu de qualidade. Teve uma queda de qualidade. A própria lesão é um dos uma fascite plantar, né? Isso, que é uma... São dores no pé. Assim, vamos dizer que esse nome é de comer. É bonito. Fascite. Juliano faz parte do processo, o processo que o Grêmio vem passando com outros jogadores. É o Juliano, é o Douglas, o Marcelo Oliveira, até o Luan. E aconteceu com o Marcelo Groi também. A retomada do Marcelo Groi foi o jogo contra o São Lourenço na Argentina. Então o Grêmio está... Maicon é outro exemplo. O Grêmio está demorando para engrenar ainda nesse ano. João Batista, interatividade, por favor. Pessoal participando em casa, por exemplo, o Alvonir. Enquanto o Grêmio jogar com esse dormento do Luan, vai ser isso aí. O Anderson Wallace Oliveira consegue fazer a torcida esquecer do Brian Rodrigues, pois é muito pior do que um falso 9. O Eduardo tá mandando um abraço pro Cadu. Eduardo, um abraço então pro Cadu, já está sendo transferido. O Bruno tá falando que Luan, Douglas e Juliano deixam um time muito pesado. Deveria entrar com Lincoln ou Pedro Rocha. E, por fim, a Emanuele está perguntando se chegar a dupla na final do Campeonato Gaúcho, quem é o favorito? Eu só tenho uma única
objeção ao que falou o Meneghetti. O técnico Roger Machado disse o seguinte na sua entrevista coletiva. Uma informação que a gente já trouxe lá no meio de semana, quando eu descobri uma reunião que o Roger fez com os jogadores pedindo a marcação dos atacantes. Ele disse ontem novamente, o Bobô é o nosso primeiro defensor e o Marcelo Groi é o nosso primeiro atacante. Então o Roger quer que o Bobô e outros jogadores consigam marcar, mesmo lá no campo de defesa, Meneghetti. Tudo bem, marca, mas marca no setor dele, né? Não lá na bandeirinha de escanteio, né? Mas é bonito ouvir isso aí, é bonito. O que é bonito ouvir? O centroavante é o primeiro defensor, o goleiro é o primeiro atacante. Tu tá ironizando o Roger, isso não é legal. Moderna, o Roger é um grande treinador de futebol. Tá linguagem moderna. Olha só, o Internacional está tentando contratar, o Grêmio está tentando contratar, está focado no lateral direito, a Band não esperou isso, foi lá e contratou. E é transferência internacional. Porque o cara estava na Europa, o Ribeiro Neto. Quem é que fez o monitoramento? Vem pra cá, Felipe Duarte, vem pra cá. Seja muito bem-vindo, Felipe Duarte, contratado da Band, está começando oficialmente hoje. Foi uma negociação difícil, que as férias do cara na Europa, continente do velho mundo, né? Começou com um WhatsApp internacional e tal. Para Roma teve um custo elevado. É, exatamente. Vai ser cobrado isso aí ou não? Desde as 5 horas da manhã o Felipe Duarte está aqui, está do lado aqui. Então, hoje eu abri o programa com um bafo na nuca. Tal é a ansiedade dele para entrar e participar conosco. O jornalista Felipe Duarte passou pela Rádio Grenal, estava no Grupo Record, na Rádio Guaíba. Olha só, Ribeiro Neto, nós nunca conseguimos essa façanha. O cara é repórter, o cara é comentarista e o cara é âncora. Daniel te cuida, que a próxima atividade dele eu acho que é ser narrador. Felipe Duarte, seja muito bem-vindo conosco ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estava ouvindo agora ali o Roger, segundo o João Batista, né? E eu ouvi a entrevista coletiva e disse, o Groi é o primeiro atacante e o Bobô é o primeiro defensor. Eu faço as duas, viu, Roger? Tô vendo. Tô à disposição. Tô vendo. Tô à disposição. Mas prazer, uma perguntinha fácil para ti, tu é gremista ou colorado? Vamos começar com uma assim, bem fácil. Eu vou aproveitar então que estou numa nova casa, vou abrir meu coração, pode ser? Claro. Tá, então, para quem não sabe, eu vim do interior, minha família tem um envolvimento com o clube de futebol, meu avô foi jogador de futebol, foi dirigente, e eu vou abrir meu coração, eu sou torcedor do Grêmio, Bagé, Grêmio Esportivo Bagé. Tá aí, pode ser? Tu é de Bagé, Minha família é de lá. Eu nasci em São Borja, meio cigano, assim, né? Nasci em São Borja, me criei em Bagé, me formei na Faculdade de Jornalismo em Bagé, já morei em Bento Gonçalves também. Rio Grande do Sul conhece bem o estado do Rio Grande do Sul. E é torcedor do Grêmio Bagé. Grêmio Bagé. O Grêmio Bagé é o amarelo e preto? Amarelo e preto. Bonito. Inspirado no Penharol. E a camisa do Bagé, qual é a cor? Do Guarani de Bagé. Guarani. É vermelho e branco. Vermelho e branco. Sabe que o Felipe Duarte e eu também, ao apresentá-lo na Rádio Bandeirantes, porque além de participantes dos Donos da Bola, ele será comentarista, repórter, âncora, tudo que for possível, né? Nesse momento multimídia que nós vivemos na comunicação. Então, o Felipe Duarte, eu conheço o seu trabalho já desde o início, né? Ele foi uma das grandes revelações na jovem Rádio Grenal, que também faz um trabalho muito bom, né? Tanto que foi conduzido ao Grupo Record, onde lá também fez as suas primeiras incursões na televisão, né? Então, e não é fácil um jovem começar a ser comentarista, né? Então, ele foi identificado ali já por nós há algum tempo como um jornalista com um conteúdo diferenciado, que trazendo essa linguagem moderna, porque qualquer grupo de comunicação precisa dos cascudos, mas precisa desses jovens já maduros, porque tem 28 anos, né, que trazem esse ar fresco, esse oxigênio para a gente também não parar no tempo, porque senão eles nos atropelam. Porque também você falasse interessante, Ribeiro, não sei se o Felipe já sentiu isso, há um preconceito com um comentarista muito jovem, que não, o comentarista é aquele cara, ou não tem cabelo, tem que ter cabelo branco. Né? Então, ele chega um jovem, e há outros aí também fazendo um grande trabalho na crônica esportiva do Rio Grande do Sul. Você sentiu alguma vez algum tipo de rejeição, de dificuldade? Com certeza. A primeira vez que eu tive a experiência de comentar num estádio, por exemplo, eu passei por isso, foi em Bento Gonçalves, era uma rádio que cobriu o esportivo de Bento, e foi um jogo contra o Inter, na pré-temporada de 2010. Estado dos Vinhedos ou... Na Montanha dos Vinhedos, na Montanha dos Vinhedos. E eu estava comentando o jogo e durante a jornada um dirigente do esportivo entrou na cabine para saber quem era aquele comentarista que ele não conhecia. E aí ele chegou e perguntou, quem é o comentarista? Ele, sou eu. Desliguei o microfone, sou eu.
Não, comentarista eu tô perguntando. Não sou eu sou o comentarista da jornada. Então essa foi a minha... Imagina, a primeira vez que eu estava chegando no estádio para comentar uma partida de futebol e já me deparei com isso. Agora hoje tu está transitando aqui, foi lá no apito final, né? Ribeiro Neto agora aqui nos Donos da Bola. A partir de amanhã é aqui desse lado da trincheira, viu? Claro, e aqui o pau come. Aqui é bola dividida e vale tudo. Inclusive, vale acima da linha da cintura. Aqui você vai ter que conviver com as bobagens do Ribeiro Neto, né? Que é mais ou menos eu alertei, eu tive uma reunião com ele, rápida, claro, né? E eu alertei a ele do que é possível acontecer durante o programa, entendeu? Então, para ele saber que... O Renato Martins me contou quando ele ficou sabendo que ia fazer o programa contigo, ele falou, não, então o meu preço é um pouco mais caro. Se é para participar todo dia aí, Daniel, para ser interrompido pelo Ribeiro Neto, tem que subir ao mesmo tempo que eu quero saudar o Felipe, porque até falava no apito final, e hoje, infelizmente, ainda tem esse preconceito do jovem comentando. O Felipe, ele é didático na sua manifestação, na sua análise de jogo. A gente está vivendo muito o tatiquês, né? E às vezes questiona o tatiquês do treinador. E o próprio tatiquês da imprensa hoje também está chato, Meneghetti. Sejamos bem francos, né? E o Felipe é um cara muito didático na explicação dele do jogo e certamente o ouvinte, o telespectador vão ganhar muito com a presença dele. Uma pena que ele vai ter dificuldade, como eu tenho, para conseguir falar no programa quando o Ribeiro Neto toma conta. Né? Vai ser mais um. Vai se acostumar. No começo ele vai aceitar, mas depois ele vai se indignar, né, e vai... No começo ele vai achar, vai aceitar. Aí depois de um tempo vai ver que é besteira mesmo e vai responder. Vai pra legal. Felipe Duarte, muito obrigado pela tua chegada ao Grupo Bandeirantes. Né? Hoje tu dá uma descansadinha até as 3 da tarde, né? Depois já tá na arena. E a partir de amanhã, aqui onde o pau come. Tá bom? Deixar. Abraço. Olha só, vamos debater um pouco o internacional, Ribeiro Neto, Daniel e Cadu. Abraço, o que Felipe, houve? valeu. Que Felipe Duarte, só para lembrar, hein? Felipe Duarte, repórter, comentarista e âncora da Rádio e TV Bandeirantes. É isso aí. O que houve com o Internacional, com o Grêmio, com o Internacional, perdão, Ribeiro Neto? Eu disse que... Porque era inesperado o resultado, né? Não é. A vitória é fácil. Era inesperado, porque o cenário do jogo que eu previa... Vamos lembrar que o Glória era candidato ao rebaixamento. Mas até por isso... Lá em Crespado, Daniel. Mas até por isso. Isso. Pelo desespero do Glória, né? Porque... Desfalques. Não, e porque o Glória também, lá na Vacaria, né? Se diz na Vacaria, né? Sempre exigiu de qualquer clube. É sempre muito difícil. Por isso que o Glória caiu de sacanagem, Ribeiro. Não é faça isso. meu favor. Eu estou falando de um jogo pontual. O pontual eu pensei... O jogo pontual tem que somar a trajetória, claro, cara. mas eu tenho que ver no contexto que o Inter estava com a gurizada em campo. Entendeu? E mas sabe o que aconteceu? O ano inteiro. Não, mas ontem em especial, tá? O que aconteceu ontem? Essa gurizada deu uma correria, nos primeiros 20 minutos, Meneghetti, deu uma correria nesse pessoal do Glória, sabe? Eles não aguentaram o tranco, era para ter sido uns 3-0. Assim, em 20 minutos, tal a força, velocidade e até alguma virilidade que esses jovens demonstraram jogando. Me chamou muita atenção o posicionamento do Marquinhos, me chamou muito a atenção. Que não é dos jovens, né? Não é dos jovens, mas está voltando, tá? E o Andrigo, eu vou dizer assim, vou ser mais radical e tal. O Andrigo não pode mais sair do time do Internacional, tá? Não pode. Dos jovens foi o jogador que mais cresceu, né, mais se apresentou. Mérito do Argel. É um mérito do Argel da sequência, tá? Eu acho que não dá para comparar com o adversário, tem que comparar Inter com Inter. É que o Inter vem mudando o time toda hora, né? Tudo bem. Agora, o Internacional assim, ontem, embora descaracterizado, Ribeiro, ele teve aquilo que tu alertou numa outra formação, quando o Anderson não jogou. Ele foi um time de velocidade. Tá? Olha esse gol, olha só, esse gol para mim foi emblemático, cara. A jogada com o Ailon em velocidade pela direita, o Ferrares fazendo a ponte para o Andrigo chegar de trás, sabe? Esse tipo de coisa que realmente me chamou a atenção, eu gostei muito, muito mesmo da gurizada do Internacional. O Andrigo tá ganhando sequência agora, né? Tu ficou bem empolgado com a atuação do Inter ontem. Fiquei, mas não foi o jogo todo, tá? Não foi o jogo todo. Foram momentos, eu disse, até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Aí depois, naturalmente, a correria do Inter se arrefeceu. O jogo ficou meio amorfo e tal, porque o Glória não tinha muita força. O sistema defensivo do Internacional estava relativamente seguro, né? E também o segundo tempo começou o jogo meio, né? Sem muitos objetivos. E depois, quando o Argel começou a fazer algumas alterações, colocando o Alisson Farias, colocando o Ailon, o time se reergueu e começou a correr de novo. Esse lance é incrível. Como é que pode errar um gol desse? Não, na verdade, o Marquinhos tentou fazer aquele movimento que foi consagrado pelo Ronaldinho, de bater para um lado e olhar para o outro. Segundo chute
dele Não ia legal. valer, né? A bola bateu na trave e voltou Mas não direto raspou no goleiro? Não raspou. Não. Ela bateu nas duas traves, né? E aí seria o segundo toque dele. Mas isso aí não exclui valeria. o fato do Marquinhos. O Marquinhos bateu o pênalti de maneira totalmente displicente. Por mais que o jogo já estivesse 2-0, Mas o Inter como já displicente, classificado. a bola bateu nos dois postes. Tu não viu Ribeiro, o que eu acabei de falar, Ribeiro. Ele bateu daquele jeito, tipo o Ronaldinho, que chuta para um lado, mas vira a cabeça para o outro lado. Ele não olhou para a bola, nem para o goleiro, nem para as traves na hora que ele chutou. Essa é a questão, Ribeiro. Sabe quando o Ronaldinho chutava a bola para um lado e olhava para o outro? Foi isso que o Marquinhos fez. E isso é displicência. Principalmente na hora de bater um pênalti. O fato é o seguinte, vale para os dois. Mas a gente tem que ver que, diante do que o Internacional apresentou, houve uma evolução. Até os números comprovam isso. O Inter fez... Não vai ser assim sempre, evidente, mas o Inter fez 11 gols em 3 jogos. Isso aí. Num time que há pouco tempo perdia gol a Bangu, né, Ribeiro? Exatamente. Como era o ataque do Internacional. Só que eu acho que tem que ter um pouco mais de calma. O campeonato, o nível técnico do campeonato exige outro tipo de avaliação. Eu vou seguir o raciocínio. Acho que não é só a questão do futebol do interior, não. É o próprio regulamento que ele é. Assim como ele traz a emoção, ele traz o perigo para os dois. Não precisa nem perder o jogo. É só empatar, chega nos pênaltis, não ganha, tá fora. E eu vou seguir esse raciocínio do Daniel. Até comentei, acho que foi na sexta-feira, quando o Argel, ele comenta sempre. Claro que ele fala que o jogo é o seguinte. O jogo do Gauchão é o seguinte. Jogo muito difícil, adversário muito duro, é muito complicado jogar contra esse, jogar lá. Claro que o Argel não vai chegar e vai dizer que o jogo é fácil, dizer que o jogo é tranquilo, não vai subestimar o adversário. É óbvio que não. E a gente não está esperando que o Argel diga que o jogo seja fácil. Mas também não pode, a cada jogo de Gauchão, ficar justificando uma atuação assim ou assado, dizendo que porque o adversário é duro, porque o jogo é difícil. No Brasileirão vai ser como, então? E outra coisa, a partir de agora... Isso que eu questiono, uma questão mais de discurso, porque a gente sabe que o Argel não está... Não sabe que eles não... E agora vai ficar mais duro ainda, né? Exatamente. E mais difícil ainda, né? Para Inter e para Grêmio. Mas isso torna cada vitória do Inter algo talvez maior do que seja. Eu vejo assim... Eu vou te dizer, a melhor Internacional que eu vi foi os 45 minutos do segundo tempo contra o Brasil. Que aí pode ser, tu vê, o que mais eu gostei foi do primeiro tempo contra o São Paulo do Rio Grande. Não, também. E foi empate o jogo. Também não é uma questão de conceito diferente, de achar o que é que está certo na avaliação do primeiro tempo. Acontece o do segundo tempo. O Inter teve posse de bola e o Inter foi insistente. Então, o que acontecia, principalmente no jogo contra o Brasil no segundo tempo? O Inter saía do campo de defesa organizado, com o Anderson jogando mais recuado, ia pro ataque, tirava o Brasil, o Inter retomava a bola, devolvia para o campo de defesa e saía de novo. Se tu pegar a posse de bola, a diferença do Inter para o Brasil de Pelotas naquele segundo tempo... O Argel tem dois dilemas. Observem bem. O Anderson não jogou ontem, correto? E o time de novo foi veloz. Se multiplicou, o time que nem naquele jogo contra o São Paulo de Rio Grande. Tá? Sim, os jogadores se multiplicaram em campo, entendeu? Só que o Anderson, no último jogo que ele fez, foi elogiadíssimo, né? Especialmente no segundo tempo. Foi muito elogiado, foi protagonista e coisa e tal. Então, qual é o dilema do Argel? A primeira é a de sempre, encontrar a verdadeira posição do Anderson e aonde ele pode render mais. Segundo, fazer com que o Internacional, que sem o Anderson tem essa velocidade, esse dinamismo, essa troca de posições, seja o mesmo quando o Anderson jogar. Então, observem que nesse trabalho seletivo, e por que eu digo seletivo? Porque o Internacional está no vestibular ainda, estão vindo os reforços, não é? Então, o Argel vai definir as peças que vão ter que se juntar às que vão vir. E aí ele pode aproveitar, e aí eu estou dizendo, né, daqueles jovens que estão realmente se estabelecendo, no meu caso é o Andrigo, para poder contar com eles, mesmo com a vida dos Eu acho que essa questão do Anderson, ela está praticamente resolvida no Inter. Eu posso estar errado, tá? Eu acho que vai jogar Rodrigo, Dourado e Anderson. O Inter vai... O meia reserva, o Internacional tem, digo reserva porque o que projeta a direção, que é o Andrigo. Esse é o meia no banco de reservas. O Inter pretende contratar 2 meias, vai contratar os 2 titulares. Então tu vai ter digamos que seja o Seiras, que é difícil de fechar, mas tu vai ter o Seiras, tu vai ter o Quinteiro e tu vai ter que ter Rodrigo, Dourado e Anderson, que é a única forma do Anderson jogar. Já quero ouvir o João Batista lá em cima, ele tem uma informação complementar sobre o Rodrigo. Antes eu quero fazer um registro que hoje o Internacional está comemorando 107 anos de aniversário. 107. Eu recebi aqui do Luiz Carlos Paraguaçu, que é o diretor de Relações Internacionais do clube, uma linda camisa do Internacional,
que é alusiva justamente a essa data, 107 anos do Internacional. Muito obrigado, Paraguaçu, grande figura humana, grande Colorado. Fica bem nela, né? Claro que eu fico muito bem nela. Fico muito bem nela, está em 107 anos. O Internacional teria o seu jantar hoje e por um motivo que é triste, mas é muito mais do que justificado, acabou adiando em data ainda a ser confirmada. O clube perdeu ontem um dos seus mais históricos e talvez queridos dirigentes, que é o Celso Chamun. É verdade. Que é uma grande figura humana. Todos nós conhecemos aqui de setor, foi diretor de futebol já nos anos 90, depois fez um trabalho brilhante à frente do futsal do Internacional. Chegou a ser campeão do mundo contra o Barcelona. Até isso, o Barcelona é preguiça. Ali o Barcelona já dava a sequência desde lá o Juan Gamp em 82, né, com o Arthur Delegrave como presidente, depois do futsal, perdendo a final para o Internacional. Viveu um momento, e foi um momento de economia do Internacional, que o Inter, para ser campeão do mundo naquela ocasião, não precisou ir para o Japão, jogou no Gigantinho. É verdade, é verdade. Foi criativo. Chamou uma grande figura, a gente lamenta muito, faleceu nesse final de semana. A toda a família Chamun, ao Diogo Chamun em especial aqui, as nossas condolências, nosso fraternal abraço, porque o Celso Chamun é um dirigente assim, dos mais queridos, né? É verdade. Não, e talvez nós que sejamos os mais veteranos. Experientes, Meneghete, tá? A gente tenha convivido mais ainda, porque o Celso Chamun ele era tão legal, legal mesmo, e além de competente, porque ele transitou em vários meios políticos desse Internacional. Isso é mesmo. Muito dividido. Isso aí é por quê? Porque ele é um cara que agregava. Isso aí a gente sabia sempre. Se dizia que era usado pelos presidentes com os quais trabalhou como uma espécie de algodão de cristais, para sanear uma discórdia de um grupo político ali, na relação do vestiário também, porque ele tinha habilidade para isso. E ele tinha uma característica que era interessante, eficaz. Ele não precisava aparecer. E ele não queria aparecer. Ele nunca foi um dirigente travão, né? Exatamente. Ele fazia o trabalho interno do Internacional e contornava muitas situações. Né? Muito bem. João Batista. Meneghete, eu tenho certeza que ele vai entender a brincadeira onde quer que esteja. Eu queria agradecer o Chamun pelas informações, por me ajudar quando o D'Alessandro não ia jogar no Grenal, me passar uma outra escalação lá embaixo no cafezinho na concentração do Inter. Era uma grande pessoa o Chamun. Aliás, posso fazer uma provocação? Sugiro que tu termine com a camisa do Inter no programa hoje, já que tu já me fizeste fazer isso. Seria uma boa, hein? Tá bem, vamos pensar. Meneghete, olha só, sobre o Andrigo, meio-campista do Internacional. O Argel disse ontem o seguinte, que o Andrigo, para ele já é uma realidade e passa a ser uma peça importante no time titular do Internacional. Ele disse que nos melhores momentos do time, Andrigo estava de titular. Sobre Gustavo Ferrares, era um daqueles jogadores que ainda não tinham recebido oportunidades no Campeonato Gaúcho e também agradou o comandante. Ele vai receber mais chances, apesar, como já falou o Daniel aí, o Inter vai trazer mais 2 meio-campistas e está negociando com eles. A gente ainda vai falar sobre os reforços do Inter na sequência. Obrigado, João. Diga lá, que o caso do Gustavo Ferrares, ele já tem um entrosamento com o Andrigo, porque ele é do mesmo time, jogavam juntos, né? E essas foram das ferramentas utilizadas pelo Argel, dentro das variáveis e dos vértices para montar o time do Inter, entendeu? Para aproveitar melhor. Variáveis, é verdade. No passe semifinal, você vê que isso foi... Do box to box? Isso aí. Vai. Vamos lá. Obrigado, Guiberneto. Paulinho, tem os gols aí dos adversários do Grêmio na Libertadores América? Vamos lá, então. A LDU empatou com o Eu Nacional 1-1, clássico local, né? Eu Nacional 1, LDU 1. LDU com um treinador novo, né? Porque depois da Quem demissão... é que assumiu lá, Cadu? Fugiu o nome dele agora. Vamos atrás. Mas o outro treinador, que inclusive... que já estava disputando a Libertadores da América, tinha sido demitido depois de sofrer uma goleada de 5-0 do Barcelona de Guayaquil. A LDU é 11ª colocada, vice-lanterna do campeonato local. Álvaro Gutierrez é o nome do novo treinador. Álvaro Gutierrez. Prazer. Esse jogo, eu tenho dificuldade de mencionar esse jogo pro Grêmio, viu, Meneghete? Especialmente antes desse jogo contra o Toluca. Para mim... o jogo de amanhã, Toluca e LDU vai dizer se o Grêmio se classifica ou não. É isso aí. Por quê? Qual é a tua tese? Não, é o seguinte, porque se a LDU ganhar do Toluca fora de casa e sendo favorita para ganhar do Grêmio em casa, LDU contra o Grêmio em Quito, se a LDU vence o Toluca fora de casa e o Grêmio perde para essa LDU na semana que vem, o Grêmio joga contra o Toluca sem valer nada. Como assim? Por quê? Porque a LDU... Só se o Toluca ganhar do São Lourenço. Tem outro jogo que é importante, Toluca e São Lourenço. Senão o Grêmio disputa a vaga com o Toluca. Tudo bem, Toluca que joga em casa contra o São Lourenço já é eliminado. É óbvio que o Grêmio, eu acho, tem que torcer por Toluca... Ou seja, para o torcedor entender de maneira mais fácil, é melhor
que a LDU não vença de maneira nenhuma o Toluca. Eu acho que o menor resultado é o empate. Depois o Toluca e depois a LDU seria um resultado desastroso para o Grêmio. São Lourenço pelo Campeonato Argentino 3, Belgrano 2. São Lourenço saiu perdendo o jogo por 2-0. São Lourenço que é o 5º colocado de uma das chaves, né, onde o líder é o Godoy Cruz. Godoy Cruz. Também tem. E o Godoy Cruz é de Buenos Aires também, né? Não é? Não sei, Ribeiro. Porque lá, Buenos Aires. Sim, mas aqui em Buenos Aires tem uns 20 estádios. É que assim, aqui no futebol argentino, se tu disser que uma equipe é de Buenos Aires, há uma grande chance de tu acertar, né? Que equipe de Buenos Aires. Tem quase 30 estádios. É impressionante isso. Os futbolistas esperam bem no centro, solo está! A narração é um espetáculo à parte. Essa narração, gente, não é uma narração com palavras, é uma narração com tons. Se desviou! É um espetáculo. Deve ser o lugar mais fácil para narrar no mundo. Só vai no balo. Solta o porco na sala e todo mundo sai gritando, daqui a pouco é gol. Vai, João. Álvaro Gutierrez tem 47 anos, é uruguaio, ele é ex-volante do Nacional do Uruguai, jogou também no Rayo Vallecano, um time pequeno na Espanha, aí treinou algumas equipes pequenas no Uruguai, estava atualmente no mundo árabe, foi até para a Arábia Saudita e agora é novo treinador da LDU. Detalhe que eu até lia sobre ele no final de semana, os veículos do Equador colocando o seguinte: quem é Álvaro Gutierrez? E aí colocavam matérias explicando qual a trajetória dele, que ele era um ex-volante, um ex-jogador, enfim, aí eu tive mais informações. Nem por lá o Álvaro é assim tão conhecido. O que se fala aqui? Luiz Felipe, botar quem no lugar do Juliano Bolanhos quando volta para colocar o Everton e colocar o Lincoln no lugar do Douglas. O Juliano, vocês podem responder quem é que pode entrar, mas o Bolanhos só volta contra a equipe do Toluca. O Jonathan, quando o Juliano vai entrar em campo, é preciso arrumar um lugar para ele no banco ou o Roger mexer no esquema tático para ver se ele joga, porque do jeito que está difícil. Está falando o Jonathan Loureiro. Wagner da Silva perguntando sobre as possíveis contratações do Inter. A gente vai falar sobre isso no programa, tem novidade, um uruguaio que o time pode trazer. Marcelo Noriega, que tal a dupla Ferrarese e Andrigo? Não merecem mais chances? Marcelo de Rosário do Sul está perguntando o Marcelo. Então as perguntas sobre o Juliano, que entra no lugar dele, e sobre Andrigo e Ferrarese no meio campo colorado. Eu colocaria no lugar do Juliano o Juliano. Eu acho que ele não tem que sair do time, tem que ser titular. Eu acho também que o Roger vai insistir. Não estou nem dizendo o que ele vai fazer. Acho que é certo que ele vai insistir. E eu acho que ele tem que insistir. Não pode tirar do time. Eu também acho que o Andrigo não tem que sair do time. O Gustavo Ferrarese tem que ter sequência, né? Calma com o Andrigo também, né, Ribeiro? Devagar, eu também. Devagar, mas eu tô com agora ele tá sequência, tá jogando bem, tá fazendo só um pouquinho. Quando eu critico aqui, eu sou um chato de plantão. Não é, mas é que tu sempre elogia, tu continua sendo chato, só mais plantão. Se tu não criticar, tu é uma mala igual. Mas então agora tu elogiando e tô sendo criticado também. Não é. Resolve. É que tu tem que ser um cara coerente. Em determinados casos, tu pede calma, outros não. É, exatamente. Não, olha só, exagerando. Mas eu tô dizendo que o cara tá bem. Olha o parâmetro. E outra titularidade do Juliano, ela tem que ser questionada, sim, senhor. Tá bem. Sim, senhor. Não, respeito a posição. Só quero entender. Amavelmente vivo. Ele não vem jogando bem, ele tá vendo o processo do Anderson. A diferença é que ele jogou bem ano passado. Esse ano não deu resposta ainda. Só quero entender por que o Andrigo já tá bem e o Lincoln ainda tem que ter calma, Ribeiro. Ele vai explicar no intervalo. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. O vice-presidente de futebol do Grêmio, César Pacheco, revelou indignação do clube por causa da pena para o lateral William, que, segundo o dirigente, foi muito leve. Acho que a pena foi bem leve até para o feito. Eu acho que quem já está punido é o 7º jogo que o Bolanhos está fora, ele não pôde ir para a seleção equatoriana e vai ficar mais 4 ou 5 jogos fora. Então, o que foi a vítima vai ficar 12 a 14 jogos fora e o agressor vai ficar somente 6, né? Então, nós realmente... tem gente que fala que temos que esquecer essa página do futebol. Eu vou te dizer o seguinte: quem apanha, lembra sempre. Quem dá, não. Então nós não podemos achar que
o William do Internacional, jogador, 6 partidas está justo. Não acho. E ele tem um efeito, pode impedir o efeito suspensivo, né? Então, o Grêmio em si, o departamento de futebol, por minha parte, eu que dirijo o departamento de futebol, achamos que o tribunal poderia ter sido um pouco uma mão mais forte no sentido de uma punição. Não vou entrar no mérito dos 6 jogos, que eu vou entrar no mérito da argumentação do Dr. César Pacheco, que eu entendo como legítima e normal. Ele é o dirigente do Grêmio, ele quer que o jogador do Internacional, que tirou o jogador gremista por uma série de jogos importantes, fique 20 anos fora. Tá bem, só quero lembrar do episódio Pinga, Fernando, um Grenal no Estádio Olímpico, onde o Pinga ficou 4 anos sem jogar futebol, voltou, tentou voltar e ficou mais alguns meses. Foram quase 5 anos. Se esse critério valesse, o Fernando teria que ficar de 4 a 5 anos sem a prática do futebol. Então, eu acho que é esse critério que eu estou contestando. O Internacional celebrou os 6 jogos ou vai recorrer, Cadu? Não, o Inter não gostou, achou a pena... ao contrário do Grêmio, achou a pena rigorosa demais. O Inter queria uma pena menor ou não queria a pena. A gente falando com os advogados do Inter após o julgamento, que durou cerca de 5 horas na sexta-feira, o Inter quer entrar com recurso, com efeito suspensivo, para ver se altera essa decisão. Mas foi um julgamento bem tenso esse, né? Sim, tanto os advogados do Inter, o Rogério Passa e o Daniel Cravo, e os do Grêmio, o Nestor Rain, o Jorge Petersen e o Gabriel Vieira, argumentaram muito, a discussão esquentou em alguns momentos, muitas divergências. Em questões específicas de julgamento, de como funciona o julgamento também, se divergiram bastante, mas foi uma discussão bem acalorada, um julgamento demorado, que também julgou outros casos referentes ao Grenal, o lance do Paulão com o Henrique Almeida, do Jeromel com o Ailon. Foi bem tenso, foi bem agitado e bem movimentada as 5 horas de julgamento na sexta-feira. Será que a gente não deu uma importância demasiada para esse julgamento? Temos porque era um Grenal no tribunal. É mais um Grenal no tribunal. Isso aqui. O João tem mais informações aí sobre o aspecto do Grêmio. Diga lá, João. Eu conversei ontem com o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Rain, e ele explicou algumas situações. O Grêmio considera realmente a pena muito branda, mas o maior medo que se tem no Grêmio é o seguinte, é que o Inter entre com recurso e consiga, por exemplo, o efeito suspensivo. E aí o William jogue todas as partidas. Por exemplo, o William cumpre nos jogos da Federação. Ele pode conseguir efeito suspensivo, jogar até a final do Gauchão e depois ser inscrito na Copa da Federação e cumprir esta punição na Copinha no segundo semestre. E aí o Grêmio considera que isso se tornaria em pizza, como a gente fala popularmente na política. Então esse é um medo, por exemplo, do diretor jurídico do Grêmio, Nestor Rain, que chegou a todo momento, ele até elogiou o William, disse, olha, parece um bom menino, não dá para crucificá-lo, mas na visão dele, o William assumiu o risco de lesionar. Ele chegou a comparar os lances. Se o Maicon quebra a perna do Dourado naquele momento, naquele lance lá no começo da partida também, eu teria que estar defendendo o Grêmio, dizendo que não foi nada, fazendo a minha parte, mas saberia que a sanção seria pesada, porque a consequência foi grave. Então ele alega que como a consequência foi grave para o Miller, a consequência tem que ser grave para o William. A gente tem que lembrar, é o que eu digo, eu acho normal que o Grêmio queira aumentar a punição ao William. Seria ruim mesmo se isso acontecesse, o Inter conseguir o efeito suspensivo, vai cumprir na Copinha. Mas todos os clubes fazem essa mas seria assim, é ruim para o futebol, né? Não estou dizendo aqui que o William tem que ser punido, mas eu só acho que o Grêmio tem que lembrar que o Grêmio quer uma punição, como disse César Pacheco, de igual tamanho à parada do Bolanhos. A banca paga e a banca recebe, amanhã ou depois. Um jogador do Grêmio, numa fatalidade ou num lance intencional, seja lá como for, quebra a perna de um adversário e se o adversário fica 1 ano e meio parado, o jogador tem que ficar 1 ano e meio parado. Então, o Grêmio está abrindo um precedente que pode ser contra ele ali na frente. Claro. Agora, se o Inter conseguir um efeito suspensivo, é uma vergonha. Todo respeito. Mas todos fazem isso. Não, mas igual é uma vergonha. Vou dizer mais. É uma vergonha, sabe por quê? Porque aí tu transforma 5 horas de julgamento com todo respeito a um circo. Tu transforma num circo. Aí é um circo. Qual foi o jogador agora que levou 6 meses de suspensão? Era o Dudu do Palmeiras, né? Tomou 6 meses e durou 4 jogos. Mas é que os 6 meses também era demais, né, nesse caso. Porque o Dudu, ele tinha dado um peitaço no árbitro. Tudo bem, Cadu. Só que é o seguinte, na outra rodada, ele cumpriu suspensão, na outra rodada ele estava jogando, sendo que ele tinha tomado quase meio ano de suspensão. Daí foi um caso extremo. Aqui, julga o cara para depois o cara jogar, velho. Com efeito suspensivo, isso é uma barbaridade, uma vergonha. Diga lá, JB, reforços do Internacional, o que é de novo? O principal, Nico Lopes, ou Nicolas Lopes, 22 anos, atacante de 1,75 m,
25, ele é canhoto, está fazendo um gol de pênalti aí na sua tela. Está emprestado ao Nacional até a metade do ano, mas pertence a um bilionário inglês que é dono do Watford da Inglaterra, o Granada da Espanha e o Udinese da Itália. Ele é registrado na Udinese. Foi comprado por €1 milhão junto à Roma e está agora, repito, emprestado ao Nacional. O vice de futebol do Inter, Carlos Pellegrini, está na Inglaterra para tentar comprar o jogador. Eles não aceitam empréstimo, aceitam só a venda, mas como, entre aspas, o preço dele é em torno de 1 milhão, 1 milhão e alguns quebrados aí, 1 milhão 200, 1 milhão 300 no máximo de euros, é um negócio viável para o Internacional. Nico Lopes. Esse jogador jogou aquele Mundial Sub-20, se não me engano foi na Grécia ou na Turquia, em que jogava o de Arrascaeta no time do Uruguai, e eles foram eliminados na semifinal, se não me engano, nos pênaltis, ou para a França ou para a Espanha. Sabe quem é que ele me lembra fisicamente, né? Um pouquinho mais baixo, e é canhoto, né? O Lua. Mas por característica, não é meio que um característica. Cuidado, aí tu vai falar, hein? Nilmar. Eu acho que não é. Ai, chegou a doer. Eu acho que não é. Vem cá. Ai, chegou a doer. Acho que não é. Não, chegou a doer porque tu não soube escutar o que eu falei. Não faz isso. Não, eu falei característica, Ribeiro, não estou falando qualidade. Se tu não entendeu, aí há um problema, meu amigo. Eu acho que não é o Nilmar. Acho que não é o Nilmar, não sei. Não, eu até ficaria surpreso, porque o Nilmar mesmo, o Inter mandou embora, né? Eu ia trazer um jogador com a mesma característica, né? É. Tem mais informações dele aí, tem números dele aí, João? Tem o número sim. Em 17 partidas oficiais com a camisa do Nacional, ele tem 12 gols. Mas os números impressionantes são desta temporada, Meneghetti. Ele tem 7 jogos e 6 gols pelo Campeonato Uruguaio e tem 4 jogos e 3 gols na Copa Libertadores da América. Ou seja, na última temporada, o Nico tem quase 1 gol por partida com a camisa do Nacional. Que idade ele tem mesmo? Palmeiras. 22. Ele fez gol contra o Palmeiras agora nessa contra o Palmeiras, exatamente. Uma boa idade. É um jovem, né? Jovem. O que o Inter tem que saber é se ele é melhor que os jovens que estão aqui. Sim, com certeza. Porque ele joga um pouco mais à frente. Pois é, né? O interessante é o seguinte, o Inter fala e chegou a se falar que o Inter tinha que buscar levar um pouco a média de idade, né? O Quinteiro tem 23. Isso. E esse jogador tem 22. É. O Quinteiro, quando é que desembarca, hein, João? Quinteiro, a negociação ela depende só de uma cláusula que eu te confesso que eu tentei descobrir hoje pela manhã e eles não me afirmaram, mas o Porto pediu uma última cláusula. O Inter paga 200 mil euros, 850 mil reais pelo empréstimo dele até o final do ano. Tá, aliás, tu vai ficar louco agora, mais ou menos o mesmo preço do D'Alessandro. É isso aí, mais ou menos. Mas é diferente, o jogador de 34 com um jogador de 22. Eu não vou fazer essa comparação de um com o outro, o valor sim, o valor semelhante. Não te preocupa, D'Alessandro, volta aí em janeiro, tô aí de volta, cara. Não vai ficar lá, tu acha? Não vai. E o goleiro, com relação ao goleiro do Internacional? Por enquanto, nenhuma novidade. O Jackson até foi o segundo goleiro do Inter. O Muriel, ele nem viajou para Vacaria, mas eu já recebi informação que o Muriel deve retornar ao banco de reservas. O Inter fez uma avaliação que ele realmente foi mal das 2 últimas partidas, mas ele retorna, em princípio, era o que está planejado para o banco no final de semana. Se quiser, tem contratação do Grêmio também, Meneghetti. Já vamos falar, Daniel. Não, o Daniel Pavão, o treinador de goleiros do Internacional, ontem deu uma excelente entrevista para o Bruno Ravazoli e Vacaria antes do jogo. Ele admitiu que o Muriel foi mal nos gols. E realmente ele falhou. Muito bem. Negócios do Grêmio, João? O Grêmio diz que não tem novidade sobre Fernandinho no Flamengo, embora a gente saiba que existe o interesse do Flamengo em ter o jogador. Mas tem novidade com Emílio Zebajos, lateral de 23 anos. O Rui Costa esteve no Uruguai, fez uma segunda proposta, desta vez por compra. Eles recusaram esta proposta. O Rui retornou para Porto Alegre, prometendo trazer uma terceira proposta, e aí é meio que a cartada final do Grêmio. O presidente Romildo diz que tem uma distância forte, uma distância bastante alta entre o que eles pedem e o que o Grêmio oferece. A boa notícia, o cara afirmou para o Rui que quer vir jogar na Arena. E um último detalhe, o presidente Romildo foi categórico para mim. Ramiro não é lateral direito, nós queremos um lateral, porque o Ramiro deve voltar a disputar a função na sua volância de origem. Eu saúdo que o Grêmio queira um lateral direito. Acho inteligente. Tá, mas eu não aguento mais falar de Cebola, Sebastião. Não é Cebola, né? Cebola é o outro, Cebola é meia, Uruguai. É quase igual. Sebastião. Eu entendo que essa novela está desde o começo do ano, só que como esse jogador, o Grêmio não conseguiu no começo do ano, ele contratou o Wallace Oliveira. E aí deu uma esfriada para que depois o Grêmio pudesse fazer investida nesse jogador, como está fazendo agora. Bola com Sebastião.
Contrata de uma vez, como é que é o nome dele mesmo? Contrata de uma vez o jogador, pronto, bota pra jogar e resolve um problema que, olha, ele foi o último lateral direito competente. Cara, olha me vem com o Pará. Que fez a saída do Galhardo, cara. Um grande Galhardo, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Eu não sei nem como é que o Dunga já não testou ele na seleção brasileira. E antes dele era o Pará. Não, a lateral direita. Eu acho que o último lateral direito do Grêmio bom foi o Mário Fernandes, né? O Grêmio tem um sim, verdade. Não queria já sido o Anderson Lima, né? Tem um sapo enterrado naquela posição ali na arena, o negócio. Desde o tempo do Olímpico, aliás. Me lembro do Anderson Lima. Depois do Anderson Lima, o Grêmio demorou a ter, né? O lateral. Anderson Lima, estamos falando de 2001, Daniel. Baita lateral. Baita lateral. Já voltamos com os donos aqui na Band. Olha só, Ribeiro Neto, Alexandre Pato sofreu o pênalti ontem, entrou aos 26 do primeiro tempo, estreia com a camisa do Chelsea, sofreu o pênalti e bateu o pênalti. E fez gol. Patinho. Pênalti absolutamente claro. Sabe que ele foi bem elogiado. Bateu bem. Ele foi bem elogiado na atuação dele. Foi importante. Se bate mal, o goleiro defende, hein? Ele estava na bola. Muito. A bola entrou mas foi um foguetaço. lateral da goleira ali, não tem como pegar. Diga lá, João Batista. Eu fecho com o Jairo Hag fazendo uma pergunta para vocês. Se o Grêmio colocasse Juliano como volante ao lado do Wallace, não seria mais ofensivo? Não seria. Acho que não funcionaria. Eu acho que é uma invenção. Também acho que não. Coelhinho na Como diria o ex-colega aquele, não vai dar certo. Não, mas eu acho que tá bom. Vale a sugestão do telespectador, mas eu acho que ia tornar a primeira linha do Grêmio, que é eficiente, que é eficaz, que funciona vulnerável. O Grêmio está no caminho certo. Tudo vai dar certo, confia em mim. Voltaremos amanhã, 12h30. Tenho todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.